de fevereiro de 2026. Bem-vindos ao Telejornal. E vamos conhecer os destaques. Patrice Baumel deixa de treinar os Palancas Negras. A FAF e o técnico rescindiram o contrato amigavelmente. Avaria na central térmica de Malembo, em Cabinda, provoca restrições no fornecimento de energia elétrica. A Prodel garante 72 horas para resolver o problema. Angola passa a presidência da União Africana ao Burundi e João Lourenço propõe cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo em Luanda. Festa na Nova Marginal, desta vez com 15 grupos de meninos a cantar e a dançar ao carnaval. Mais uma vez, bem-vindos ao Telejornal. Patrice Baumel está de saída do comando técnico da seleção angolana de futebol, quase 5 meses após ter assumido o cargo. A informação foi tornada pública pela FAF, a Federação Angolana de Futebol, em comunicado que adianta que o treinador vai agora comprometer-se com um clube africano. Quase 5 meses após a sua apresentação, Patrice Baumel está de saída do comando técnico da Seleção Nacional de Futebol. Em comunicado, a Federação Angolana da Modalidade informa que, por mútuo acordo e de forma amigável, foi definida a rescisão contratual com o treinador francês, que irá assumir nos próximos dias um novo compromisso profissional num clube africano. Adiante, o comunicado refere que, após ter tomado conhecimento da pretensão do treinador, a FAF decidiu, na sequência de uma avaliação profunda, ponderada e consensual entre as partes. No documento, a FAF expressa o seu mais sincero agradecimento ao treinador e a toda a sua equipa técnica pelo empenho, entrega e espírito de missão demonstrados em todos os momentos e garante que brevemente prestará mais informações sobre os próximos passos da seleção angolana. De acordo com fonte federativa contactada pela TPA, o contrato do treinador francês não previa cláusula de rescisão, ao mesmo tempo que não estabelecia indemnização em caso de despedimento pela FAF por insucesso desportivo. A TPA sabe que Patrice Baumel vai assumir o comando técnico do Esperance Sportive de Tunis, gigante africano que há uma semana despediu o treinador após derrota em Bamako diante do Stade Malien para a Liga dos Campeões. Ao longo dos 5 meses, Patrice Baumel efetuou 8 jogos por Angola, com registro de 2 vitórias diante da Zâmbia e de Moçambique, 4 empates frente a Eswatini, Camarões, Zimbábue e Egito e, igualmente, 2 derrotas aos pés da Argentina e da África do Sul. Já vamos voltar ao futebol, agora vamos falar de Carnaval, a festa que se vive hoje na Nova Marginal de Luanda. Pelo menos a nível da classe infantil, 15 grupos preparados para desfilar na tarde de hoje. Vamos tentar saber se a festa continua, se ainda há desfile ou se os pequeninos já pararam de cantar e dançar. Ao encontro da Yolanda Manuel, na Nova Marginal. Yolanda, a festa continua. Yolanda. A maior manifestação cultural do país é o Carnaval 2026, nesta edição sob o lema A Nossa Entidade na Valorização da Cultura. Este ano, como tem sido habitual, aliás, o primeiro dia é dedicado ao desfile infantil. 15 grupos provenientes de diversos pontos da capital, nomeadamente Maianga, Rangel, Quilamba, Quiache, Molembos, Sambizanga, Viana e Ongenda, estão
a agitar a nova marginal de Luanda, com o Semba a dominar, seguindo-se a Kazukuta, a Cabecinha e a Dizanda. O júri avalia o carro alegórico, o painel, a dança, o comandante, o corte e a falange de apoio. Neste momento já passaram 10 grupos, faltam ainda 5 grupos por desfilar aqui na Marginal de Luanda. Neste momento desfila os caçulos do 54 com cores vibrantes, o amarelo aqui a predominar, o vermelho e também o branco. De resto, o início do desfile começou por volta das 17h30 com os caçulos do Quilamba Quiache e vai encerrar com os caçulos jovens da Cacimba. Os jovens da Cacimba, que foram também os vencedores da edição passada, vão homenagear este ano a televisão pública de Angola, porque, segundo o grupo carnavalesco, a TPA tem sido um veículo de formação, informação e entretenimento para as crianças, sobretudo com o carrossel que existe há mais de 20 anos. Foram também aqui destacadas algumas temáticas relacionadas com o abuso sexual, o combate ao abuso sexual a menores e também a fuga à paternidade. Estão destacados mais de 2.000 efetivos da Polícia Nacional durante os 3 dias de Carnaval, mais de 100 técnicos de saúde e também 60 operadores de limpeza, técnicos de limpeza. Carnaval é festa, é folia, é animação. A partir da nova Marginal de Luanda, Jerónimo Tito, Nelson Capita, Nelson José e Yolanda Manuel. Boa noite. Nesta noite dedicada ao amor também. Ótimo, boa festa ali. Gostei de saber que a televisão pública de Angola vai ser homenageada por um dos grupos. E vamos continuar. Uma avaria na central térmica de Malembo, em Cabinda, está a provocar restrições no fornecimento de energia elétrica a algumas zonas da cidade. Os técnicos fazem de tudo para que a situação volte à normalidade. Aliás, a Prodel garantiu à governadora da província de Cabinda que em 72 horas a situação estaria resolvida. Desde o dia 10 do presente mês que Cabinda e arredores vivem restrições no fornecimento da corrente elétrica. Os apagões ocorrem de dia e de noite. O problema, segundo a Prodel, está na plataforma que fornece gás à central térmica de Malembo. Segundo o diretor interino da empresa de produção de energia elétrica em Cabinda, Zefrino Nguimbi, a infraestrutura deixou de fornecer os 15 milhões de pés cúbicos às 3 turbinas com esta capacidade instaladas na central térmica de Malembo. Esse corte tem afetado basicamente as 3 unidades que trabalham a modo gás. E para seu funcionamento nós precisamos em média 15 milhões de pés cúbicos. É a quantia que tem sido habitual, não é, para o seu funcionamento. Neste sábado, a governadora provincial de Cabinda realizou uma visita ao Malembo. Aqui, Susana Abreu reuniu-se com as equipas de trabalho. Ouviu as garantias de que, em 72 horas, a situação de produção de energia poderá voltar à normalidade. De acordo às conversações que temos mantido com as entidades da Chevron, dentro de 72 horas, poderemos ter a nossa situação normalizada. Dos 145 megawatts de capacidade instalada, a central térmica está a produzir apenas 84 megawatts. Para garantir o presente e o futuro, decorre a manutenção capital da turbina GT1, seguindo-se a GT3, como refere o secretário provincial do setor. Tudo isto é para aumentar a capacidade ou a potência instalada e disponível na central térmica do Malembo. Para se evitar as restrições quando se registram problemas no fornecimento de gás ou outro material sobressalente para as turbinas, o Executivo tem para Cabinda 2 projetos estruturantes do setor energético: Ciclo Combinado do Soio e a Central Fotovoltaica da Fortaleza, que vai permitir a produção de 90 megawatts a serem injetados no sistema elétrico da província. Mas também temos o cabo submarino, que vai fazer a conexão
do sistema nacional a partir do Soio para Cabinda. As turbinas da central térmica de Malembo, em Cabinda, desde o dia 10 do presente mês, estão a ser abastecidas apenas a diesel. Ouvimos a garantia. A situação pode estar resolvida em 72 horas. O Presidente da República, João Lourenço, concluiu o seu mandato na presidência rotativa da União Africana, passando o testemunho ao homólogo do Burundi, Evariste Ndayishimiye. No discurso proferido na abertura da 39ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Organização Continental, o Presidente João Lourenço fez um apelo à determinação coletiva para a construção de uma África resiliente, mais justa e próspera. O presidente João Lourenço concluiu o seu mandato de presidente pro tempore da União Africana e passou o testemunho ao homólogo do Burundi, Evariste Ndayishimiye, ato simbolizado com a entrega do martelo do poder. No discurso proferido na abertura da 39ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, o chefe de Estado deu nota de que há um ano assumiu o mandato da presidência rotativa da organização com a firme convicção de desenvolver iniciativas focadas nos objetivos da Agenda 2063. Considerando que a África não pode ser espectadora, mas um ator central da transformação do mundo, para a preservação dos seus interesses estratégicos estruturantes e existenciais, participamos em representação do continente na Cimeira do G20, na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, TICAD, na Cimeira da União Europeia-União Africana, na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha, assim como na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. A participação nestes eventos foi de extrema importância para a África, porque aproveitamos essas ocasiões para defender a nossa posição comum sobre questões vitais para o continente, como a reforma da arquitetura financeira internacional, para torná-la mais inclusiva, eficaz e adaptada aos desafios atuais, o apoio para a redução dos custos da dívida dos países africanos e o aumento do acesso ao financiamento sustentável, o reforço da nossa capacidade de produção de energias renováveis, o aumento da resiliência climática e a proteção social. Reafirmamos o nosso compromisso com o multilateralismo, centrado no respeito pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas e na reforma do sistema das Nações Unidas, com especial destaque para o Conselho de Segurança, que deve refletir a realidade do mundo de hoje, de modo a garantir o equilíbrio entre os diferentes interesses geopolíticos e recuperar a sua capacidade de desempenhar plenamente o papel de garante da paz e da segurança mundial. Defendemos a promoção da Zona de Livre Comércio Continental Africano como motor da integração econômica continental e como uma ferramenta importante para a estabilidade do comércio mundial. A par disso, destacamos a necessidade de contarmos com o apoio destes parceiros para o investimento no desenvolvimento industrial da África e para a transformação dos nossos sistemas agrícolas de modo que se tornem resistentes às mudanças climáticas. Segundo João Lourenço, no exercício da função presidencial pro tempore, buscou reforçar o papel da União Africana como plataforma de concertação política e de ação concreta, promovendo uma maior articulação entre os Estados-membros e as comunidades econômicas regionais, o fortalecimento da abordagem preventiva face aos impactos das alterações climáticas, a mobilização de parcerias estratégicas para o financiamento de infraestruturas resilientes e a reafirmação de princípios segundo os quais o desenvolvimento sustentável é inseparável da estabilidade e da paz duradoura e que o desenvolvimento integral de África só será possível se não se deixar ninguém para trás.
João Lourenço falou de outras iniciativas visando o desenvolvimento do continente e anunciou para este ano a realização em Luanda da Cimeira Global para o Investimento em África. Anunciamos recentemente no Dubai o lançamento de uma importante plataforma que terá a responsabilidade de mobilizar o capital financeiro adormecido e espalhado pelo mundo para investir em África dentro de uma filosofia inovadora de valorização dos nossos recursos naturais em prol do desenvolvimento econômico e social do continente. Trata-se da Cimeira Global para o Investimento em África, que tem como principal promotor o Dr. Aquilmwine Adesina, nosso bem conhecido, e que vai realizar a sua primeira cimeira em Luanda no final deste ano. Desta forma, demonstramos que a África é capaz de se mobilizar, planear e agir coletivamente para construir as bases sólidas para um futuro melhor. Ao realizarmos as iniciativas antes descritas, tivemos igualmente como objetivo colocar ênfase na aceleração da implementação e operacionalização da Zona de Comércio Livre Continental Africana como verdadeiro motor da transformação econômica e social da África. Este projeto emblemático da Agenda 2063 da União Africana tem o potencial de nos tornar mais fortes enquanto bloco num mundo marcado por uma crescente polarização, contribuindo assim para a promoção de uma integração significativa que continua a ser um dos principais pilares da nossa ação coletiva. Neste contexto, estou convencido que continuaremos a trabalhar conjuntamente na multiplicação de projetos de infraestruturas transnacionais de transporte e de energia para ligar os nossos povos e os nossos mercados, à semelhança do importante investimento que o meu país tem realizado com o corredor do Lobito, para citar apenas um exemplo. Sem estradas, sem portos e redes digitais e energéticas adequadas, sem infraestruturas consistentes, a integração permanecerá um sonho inatingível. Sobre a paz e segurança no continente, o Presidente da República deplorou a persistência de conflitos prolongados que desafiam a estabilidade do continente, o terrorismo e o extremismo violento, a pirataria e outras crises que fragilizam a África. Citou os casos das guerras na República Democrática do Congo e no Sudão, a expansão das atividades terroristas no Sahel e no Corno de África, particularmente na Somália, cuja integridade territorial está ameaçada. João Lourenço considera necessário melhorar os mecanismos de prevenção e resolução de conflitos. Para o chefe de Estado angolano, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana em nenhuma circunstância deve legitimar os mecanismos de tomada inconstitucional do poder. Precisamos de melhorar a eficácia dos nossos mecanismos de prevenção e resolução de conflitos, para que a União Africana reforce a sua capacidade de reação perante crises que afetam diretamente os Estados-membros. Na base disso, relativamente ao aumento das crises de segurança em África, decidi propor a realização ainda este ano em Luanda de uma sessão extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, dedicada à análise das vias e meios para responder às ameaças que pesam sobre a paz, a segurança e o desenvolvimento do nosso continente. Estou convencido que esta iniciativa poderá contribuir fortemente para o reforço dos mecanismos e meios de prevenção, gestão e resolução de conflitos em África. Estamos a assistir ao surgimento de novos fenómenos que não devem ser legitimados e chancelados pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Quando falamos da necessidade do restabelecimento da ordem constitucional após a tomada do poder por meios inconstitucionais, não estamos a dizer que ela fica restabelecida
desde que os atores do golpe de Estado realizem eleições e se façam eleger. Esta é uma forma de branqueamento de um ato ferido de legitimidade, que infelizmente começa a ser encarado como normal e por isso aceitável, quando na realidade ameaça os alicerces dos nossos princípios e a paz e segurança do continente. O presidente da República, João Lourenço, terminou o seu discurso com apelo à determinação coletiva para a construção de uma África resiliente, mais justa e próspera. Sebastião Solar, Carlos Augusto, César de Carvalho e Isidro Sanhanga, TPA, Addis Abeba. E é precisamente para esta cidade onde está o Isidro Sanhanga que vamos novamente em direto. Muito bem, Isidro Sanhanga, está feita a transferência da liderança da União Africana de Angola para o Burundi. Pontualizaste no estudo no Jornal das 13. Ora, de lá para cá, o que é que evoluiu? Que dados novos é que temos deste sábado? Bem, os trabalhos têm estado agora a correr à porta fechada. Boa noite, Mário Vaz. Em relação a tudo aquilo que nós já reportamos, aquilo que podemos acrescentar é que a opinião que perpassa aqui por Addis Abeba, nos corredores diplomáticos e também entre analistas e observadores, é que João Lourenço fez bem o seu trabalho e, como tal, elevou o prestígio da República de Angola. Espera-se agora que o Burundi, na pessoa do presidente Evariste Ndayishimiye, mantenha esta dinâmica, o que, segundo alguns analistas, vai constituir-se numa tarefa muito difícil. Tal é o nível que o estadista angolano deixou em termos de dinâmica de trabalho na União Africana. Outra perspectiva é de que a visão de João Lourenço para o desenvolvimento de África encerra uma perspectiva mobilizadora e, como tal, muitos desses projetos que ele enunciou, as ideias que ele começou a implementar, serão no futuro, digamos assim, objeto de continuidade, sobretudo naquilo que diz respeito a projetos estruturantes, como, por exemplo, os projetos ligados às grandes infraestruturas, a eletrificação do continente, a industrialização e, segundo analistas também aqui em Addis Abeba, é que essas ideias todas são mobilizadoras e, como tal, vão continuar a ter o suporte de outros líderes africanos e para que se continue a trabalhar para o desenvolvimento do continente. Há várias outras ideias que ficam, mas uma delas, por exemplo, é que o empenho de Angola na busca da paz para o continente berço vai continuar a ser requisitado. Isto é o pouco ainda que podemos dizer das várias reações que se fazem sentir aqui em Addis Abeba. Como disse, os trabalhos têm decorrido já depois, aqui houve a cerimônia de abertura e agora os trabalhos têm decorrido à porta fechada. Seja como for, chegam-nos sempre algumas informações, por exemplo, da própria agenda que o Presidente da República mantém mesmo em reuniões fechadas, e permitam-me fazer uma referência, por exemplo, a uma reunião em que o Presidente da República participou apresentando um relatório da 5ª reunião do Comitê de Chefes de Estado e de Governo do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, África, CDC. É um relatório que foi elaborado na sequência de uma cimeira realizada no dia 6 de fevereiro, portanto por via virtual, e esta cimeira na altura foi considerada como um momento
digamos assim, importante naquilo que é a cooperação que deve existir entre os países africanos na questão da abordagens das doenças, sobretudo quando se fala, por exemplo, de surtos como os que já afetaram, por exemplo, aqui o continente berço. É o caso, por exemplo, da ébola, é o caso do Marburgo, também muito recentemente o caso do monkeypox, que costuma ser denominado de varíola dos macacos. Portanto, nesta reunião em que o Presidente da República apresentou o relatório, e isto também é reflexo deste relatório, é que a África tem ganho alguma experiência na gestão desses surtos também que aparecem, e essa experiência tem que ser, digamos assim, aperfeiçoada cada vez mais para que o continente esteja à altura de evitar, portanto, que situações desastrosas venham a acontecer em termos de saúde pública. E esta abordagem por quê? Porque entende-se que no continente africano há ainda muitos países que dependem muito da assistência externa em termos sanitários, e então a União Africana deve fazer um esforço por via do CDC para que esses países evoluam para uma situação de segurança e soberania sanitária. É isto que nós podemos, digamos que, dizer por hoje, sendo certo que os trabalhos da reunião cimeira da União Africana vão continuar amanhã, que será o segundo e último dia, e nós continuamos nesta cidade para reportar o detalhe destes factos que por aqui acontecem, Mário Vaz. Bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Isidro. Está aí o dado. Retivemos. Vão decorrendo ainda trabalhos à porta fechada. Continuando por aqui, o mandato do Presidente da República de Angola, João Lourenço, à frente da União Africana, ficou marcado por várias realizações diplomáticas e económicas, com destaque para a realização em Luanda da Cimeira Estados Unidos da América-África, da Cimeira União Africana-União Europeia e do encontro continental dedicado às infraestruturas. Eventos que reforçaram o papel de Angola como palco de grandes decisões estratégicas para o desenvolvimento do continente. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, assumiu oficialmente em fevereiro de 2025 a presidência em exercício da União Africana durante a 38ª sessão ordinária da Assembleia da Organização Continental realizada em Addis Abeba, Etiópia. O momento ficou marcado como histórico por se tratar da primeira vez que Angola ocupa o cargo rotativo de liderança máxima da União Africana, reforçando o posicionamento do país no xadrez diplomático continental e internacional. Ao assumir a presidência, João Lourenço apresentou uma plataforma assente no reforço da paz e segurança em África, na promoção da unidade entre os Estados-membros, no avanço da Agenda 2063, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Continente e na mobilização de recursos para impulsionar o crescimento econômico africano. O que me levará a olhar com atenção para os principais problemas de África e colocar ao serviço da nossa organização a nossa experiência na busca de soluções para as questões relativas à paz e segurança e cuidar da implementação pelos Estados-membros das políticas econômicas e sociais que promovam o progresso e o desenvolvimento do nosso continente. No final de fevereiro de 2025, em reconhecimento pelo feito histórico, o chefe de Estado angolano foi homenageado em Luanda pelo secretariado do Bureau Político do MPLA, num gesto que sublinhou o simbolismo político e diplomático da liderança de Angola à frente da organização continental. Já em março, o presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Yusuf, efetuou uma visita de trabalho a Angola, onde manteve um encontro com João Lourenço, centrado nas prioridades de paz e segurança em África. As conversações abordaram em particular as situações na República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Somália, com destaque para o reforço do processo de Luanda e para a necessidade de uma coordenação estreita entre a presidência em exercício e a Comissão da União Africana.
Ainda neste período, o presidente João Lourenço colocou a mobilização de financiamento para infraestruturas no centro da agenda continental, defendendo projetos estratégicos capazes de interligar o continente e responder às metas da Agenda 2063. No mesmo mês, o governo angolano anunciou o fim do seu papel como mediador direto no conflito entre o M23 e o governo da República Democrática do Congo, justificando a decisão com a necessidade de dedicação exclusiva às responsabilidades inerentes à presidência da União Africana. Embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação, os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito da responsabilidade da República de Angola como presidente da União Africana. Em julho de 2025, João Lourenço presidiu em Malabo a 7ª reunião de coordenação semestral da União Africana com as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais. O encontro visou reforçar a articulação institucional africana para enfrentar desafios comuns ligados à segurança, integração regional e desenvolvimento sustentável. É precisamente neste contexto que surge a necessidade de reforçarmos a coordenação entre a nossa organização continental e as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais, entendendo-se que estes últimos são os pilares essenciais da arquitetura africana enquanto veículos de interligação entre as políticas continentais e as dinâmicas nacionais nos mais variados domínios. Também em 2025, Angola acolheu em Luanda a Cimeira Estados Unidos da América-África, no quadro da presidência em exercício de João Lourenço à frente da União Africana. O encontro reuniu representantes de alto nível dos Estados Unidos da América e de países africanos, com o objetivo de reforçar o diálogo político, promover parcerias estratégicas e impulsionar-se a cooperação econômica, destacando o papel de Angola como plataforma de concertação diplomática e ator central na agenda continental durante a sua liderança da Organização Africana. Os Estados Unidos da América, que nunca esteve envolvido na colonização dos países africanos, deve ter uma visão diferente, descomplexada sobre o continente e, por isso, considerar que o desenvolvimento de África, com a vossa contribuição, será benéfica para a América e para o mundo. No plano internacional, o presidente angolano deslocou-se em setembro em Nova Iorque, ao discursar na Cimeira da União Africana dedicada à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na ocasião, defendeu a posição comum africana, reclamando maior equidade, inclusão e justiça no sistema multilateral global. Temos muitos exemplos de esforços desenvolvidos em África entre nós africanos, que, tendo podido contar com o envolvimento genuíno das partes em conflito, conduziram à reconciliação e ao restabelecimento da paz em determinados países do nosso continente. Em outubro de 2025, João Lourenço participou no Global Gateway 2025 Fórum, em Bruxelas, onde sublinhou a importância de parcerias estratégicas entre África e a União Europeia, sobretudo nos domínios das infraestruturas, conectividade e desenvolvimento humano. Estamos profundamente cientes de que é fundamental acrescentar mais-valias às matérias-primas de África, tornando-as mais competitivas nos mercados internacionais, de que resultariam mais recursos financeiros para investirmos nas nossas economias, que se encontram numa fase de redinamização no quadro da Zona de Comércio Livre Continental e no da construção de infraestruturas para o desenvolvimento de África. Um mês depois, Luanda acolheu a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, co-presidida pelo chefe de Estado angolano, que reuniu líderes dos dois blocos sob o lema promover a paz e a prosperidade através de um multilateralismo eficaz.
No início de 2026, sob a sua liderança, a União Africana pronunciou-se sobre conflitos internacionais, manifestando preocupação com ataques militares recentes na Venezuela e apelando ao respeito pelo direito internacional e a resolução pacífica das tensões, reafirmando uma postura ativa da organização em questões globais. Com o fecho do mandato, o balanço da presidência de João Lourenço à frente da União Africana evidencia um forte enfoque na paz e segurança, no desenvolvimento de infraestruturas e no reforço de parcerias estratégicas, consolidando simultaneamente a imagem diplomática de Angola como um ator relevante no continente africano e no cenário internacional. E à margem da Cimeira da União Africana, em Addis Abeba, o Presidente da República, João Lourenço, manteve alguns encontros com os seus homólogos de Cabo Verde, da Tanzânia e do Botsuana. À margem da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, o Presidente da República cumpre uma jornada de contactos político-diplomáticos que neste sábado começou com um encontro com o homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, com quem abordou temas da agenda africana. Trocamos impressões sobre a CPLP, sobre a situação em África. Nós conhecemos toda a complexidade da situação africana, as guerras no Sudão, na República Democrática do Congo, todos os problemas da instabilidade na região oeste africana. Temos o avanço do terrorismo, temos rupturas constitucionais e é preciso que haja um esforço conjunto no sentido de privilegiar soluções negociadas para os conflitos e evitar os golpes e as rupturas constitucionais. E falamos do futuro, da necessidade de continuarmos a trabalhar em conjunto para o reforço do multilateralismo, da defesa do direito internacional e portanto, foi uma conversa muito abrangente sobre particularmente a África, mas também um pouco o que se passa no mundo neste momento. Neste sábado, o Presidente da República, João Lourenço, manteve igualmente encontros com a Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, com o Presidente do Botsuana, Duma Boko, e recebeu em audiência o Presidente do Parlamento Pan-Africano, Fortune Zefania Charumbira. Ora, é precisamente sobre este assunto que vamos continuar agora na Prova dos 9. Dr. Joaquim Jaime, como sempre, aos sábados conosco. Bem-vindo. Obrigado, Mário. Boa noite para os nossos telespectadores também. Está feita a transferência da liderança da União Africana. Já ouvimos muitos itens. É hora, de facto, de fazermos um balanço daquilo que foi a presidência angolana e, eventualmente, perspectivas do que vai representar a nova liderança. De facto, Mário, nós temos que começar a contextualizar o momento em que o presidente João Lourenço assumiu, em nome de Angola, a liderança da União Africana. Um momento com muitas fricções geopolíticas, contradição entre as várias grandes potências, inflação global, o recrudescer de alguns conflitos a nível do continente africano, continuavam melhores os desafios climáticos e uma grande necessidade, efetivamente, de se alavancar o desenvolvimento em África. O presidente João Lourenço assumiu desde o início que teria uma presidência pragmática. Um pragmatismo diplomático significa dizer que os esforços eram sempre no sentido do alcance dos resultados, sem ficar preso a determinações de viés ideológicos, alinhamentos geopolíticos. Estabeleceu um conjunto de desafios. Que devem estar aqui no quadro, acredito. Sim, já devia cá estar. Nossa regi? Aí sim, está. Um conjunto de desafios. Paz, segurança, integração regional,
reformas institucionais e afirmação internacional do continente africano. Nós pusemos aqui uma pequena síntese daquilo que foi um ano da presidência pro tempore, o reforço do papel da União Africana no diálogo político, a participação do processo de mediação em contextos bastante sensíveis. Vimos a intervenção persistente do presidente João Lourenço na procura de uma solução negociada para a paz na República Democrática do Congo, a situação no Sahel em virtude das mudanças constitucionais de regime, o Sudão do Sul, a situação no Sudão do Norte, a persistência do terrorismo ali nos Camarões e na Nigéria, e todas essas questões passaram efetivamente na mesa da União Africana. A valorização dos mecanismos regionais na busca desses entendimentos, do ponto de vista da articulação institucional, o fortalecimento da cooperação da União Africana em matérias de segurança, a coordenação com as organizações subregionais. Nós vimos isso, sobretudo, na situação do Sahel e da República Democrática do Congo, a coordenação entre as várias organizações regionais, a SADC e as organizações centro-africanas, tendo a União Africana como o grande mecanismo de coordenação. Centralidade africana, a promoção da liderança africana na resolução dos conflitos. Via de regra, o continente africano assume uma posição passiva, aguardando que outras geografias efetivamente tragam soluções para os problemas africanos, mas nós vimos uma presidência muito ativa, muito proativa, sempre na liderança, na busca de uma paz negociada e privilegiando sempre o diálogo. No âmbito das reformas da própria União Africana, incrementou maior disciplina administrativa, fortaleceu os mecanismos de contribuição para robustecer a autonomia financeira da União Africana, e aqui um incentivo e melhoria na responsabilização institucional e nos mecanismos de acompanhamento das decisões. Como sabemos, todas as decisões que são tomadas, depois tem que haver um processo, um mecanismo que vai acompanhar a implementação daquelas decisões. Então, o presidente João Lourenço, efetivamente, no âmbito das reformas que ele introduz também esse mecanismo. Sustentabilidade financeira e aproximação ao cidadão. Nós já falamos que o reforço sobre o debate de financiamento da organização, sem financiamento próprio, não autonomia sobre as nossas próprias decisões, promoção do cumprimento das contribuições obrigatórias, incentiva a comunicação institucional e também a participação dos jovens e das mulheres nos processos decisórios. Muito bem, com tudo isso, resumidamente, que legado é que fica da liderança de Angola? O legado está na próxima slide. Se a regia for mais dinâmica e nos colocar já aqui à frente, exatamente, está aí o legado. O cumprimento das prioridades definidas não se limitou apenas à execução corrente das linhas estratégicas anunciadas durante a sua presidência, estabilidade institucional, a contribuição para consolidar a imagem da União Africana como uma organização funcional e relevante. A nível do capital diplomático acumulado, o reforço da posição continental como um player ativo nas dinâmicas geopolíticas. Desafio de continuidade, este é o grande desafio que nós temos a nível da nossa organização continental. Nem sempre conseguimos conduzir a organização numa perspectiva da continuidade dos processos, da continuidade das ações, a continuidade dos programas. O risco de descontinuidade dos programas é efetivamente um dos pontos fracos da nossa organização continental, por isso é que elencamos também aqui esse elemento na perspectiva do legado do presidente João Lourenço. Era bom que, efetivamente, quem ele está a substituir pudesse dar continuidade a todos esses avanços que foram alcançados durante a presença de Angola com o presidente João Lourenço à cabeça. Muito bem, Dr. Joaquim Jaime, obrigado por mais este enquadramento. Estaremos juntos na próxima semana. Boa noite. Boa noite. Ora, está na hora de fazermos uma breve paragem. Olhando ainda para esta matéria, aliás, vamos fazer o intervalo e voltamos a ela
depois desta paragem. Vamos fazer o intervalo. Já voltamos. O telejornal continua. A primeira-dama da República de Angola e vice-presidente da Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento participa das sessões de trabalho da 30ª Assembleia Geral desta organização em Addis Abeba, Etiópia. Ana Dias Lourenço discursou no encerramento da reunião do Comitê Diretor, que analisou em sessão restrita documentos estratégicos da organização determinantes para a consolidação de uma cooperação mais estruturada tecnicamente e orientada para resultados concretos. Lembramos que o Comitê Diretor é o órgão responsável por assegurar a continuidade, a credibilidade e a força da missão institucional, competindo-lhe também a mobilização das primeiras damas da região, de modo a assegurar que todos os Estados que integram a União Africana se encontrem plenamente representados na organização. Vamos conhecer o convidado de referência da edição de hoje. O angolano de referência desta edição é o capitão médico Francisco Fiel da Silva. Peço a Regi que me coloque os dados para poder apresentar este convidado que está em estúdio na edição de hoje. Enquanto a Regi não nos coloca os dados, vamos avançar. Para já, muito boa noite, capitão médico Francisco Fiel da Silva. Boa noite, Mário. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem. Em termos de referência, apenas para dizer aos telespectadores, tínhamos as referências aí para passar, mas apenas para dizer aos telespectadores que é o primeiro médico militar na especialidade de endocrinologia, certo? Exato. Com referências, teve formação na Rússia, foi estudante de mérito, reconhecido pela própria universidade e depois também uma sessão de reconhecimento feita pela nossa embaixada na Rússia. Exatamente. Bem-vindo. Muito obrigado. Queremos conhecer este seu historial. Para já está numa área que tem poucos profissionais a nível do país. Os dados que estive a recolher dizem que existem cerca de 2 dezenas, sendo que a grande maioria, muitos deles são estrangeiros. Mas vamos perceber o seu historial. Como é que chega aí? Bem, mais uma vez boa noite aos nossos telespectadores. Desde então eu almejei estar ligado a uma área que pudesse possibilitar dar um acompanhamento contínuo e tanto bem humanizado, não é? E eu encarei a endocrinologia como uma especialidade clínica que me podia oferecer esta oportunidade, não é? Já era interno do Hospital Militar Principal? Já sim, já. Eu entrei, depois que comecei a fazer o internato no Hospital Militar, o meu sonho desde então foi fazer endocrinologia. E estava aguardando que tivesse a oportunidade de entrar de forma direta para esta especialidade e então tornar-me especialista na área. E felizmente tive a oportunidade de viver este momento. Primeiro médico militar nesta especialidade? Olha, na verdade, os registros, digamos assim, históricos relacionados com o primeiro ou o segundo, eu não me tenho focado nisto. Para mim é uma tanto grande honra, é uma alegria saber que agora estou enquadrado tanto na lista dos especialistas a nível militar que temos no nosso país, porque também não devemos desmerecer aqueles que desde então têm dado o seu melhor. Nós temos ali especialistas provenientes de Cuba que desde então estão conosco, russos também, e todos estes estamos de forma assim conjunta, de forma unida, dando assistência aos nossos pacientes. De forma muito básica, para o entendimento de todos, ajude a perceber o que é de facto esta sua área. Endocrinologia.
Muito bom. O endocrinologista é o especialista clínico, não é? Que tem a responsabilidade de lidar com o metabolismo, com as alterações hormonais. Mário, imagina que o seu corpo é uma orquestra, não é? Para que esta orquestra funcione de forma harmônica, o Mário vai precisar de ter um maestro. Então, o endocrinologista é o seu maestro para que os músicos possam tocar cada nota de forma bem harmoniosa. É preciso que o maestro dê o sinal, sinalize, para que as coisas, portanto, possam correr da melhor maneira. Então, o endocrinologista entra ali para, portanto, dar atenção às alterações hormonais que, quando elas surgem, o corpo vai dando sinal. E dentre as patologias que nós lidamos... A diabetes será a primeira? A diabetes é uma delas, não é? Por aquilo que estive a ler, a diabetes é a primeira. Exatamente. Neste caso. Olha, a parte de diabetes, nós hoje também estamos falando bastante da obesidade, porque a diabetes e a obesidade são hoje epidemias modernas que estão de forma assim inicial trazendo fatores modernas. Exatamente. Modernas porque estão na base de várias complicações que estão surgindo nos últimos tempos. Por exemplo, quando alguém tem diabetes e deixa de cuidar-se, vai ter algumas complicações visuais, complicações renais, complicações a nível, portanto, dos membros inferiores. Portanto, o organismo em si vai dando sinal quando o açúcar estiver elevado demais a nível da corrente sanguínea. E a obesidade em si, ela deixou de ser um problema de estética. Hoje em dia, a obesidade é vista como uma patologia, uma doença crônica. Por quê? Porque a obesidade é um fator de risco para a descompensação cardiovascular, para a descompensação metabólica, para, portanto, quando se tem obesidade, o coração sofre, o fígado sofre, e tudo isto está ligado à alteração, não é? Então, a endocrinologia entra ali para cuidar destas... Muito bem. Nesta lista está em primeiro lugar a diabetes. Exatamente. Ao que me consta, há um projeto que pretenderão desenvolver no sentido de darem a volta a este problema, que é o primeiro da lista. Olha, bom, temos a diabetes, a obesidade, portanto, a tireoide também. Estou a falar do projeto que, ao que sei, estará a desenvolver. Exatamente. Bem, com relação ao projeto que vamos desenvolvendo dentro da cadeia de trabalho, tanto da nossa instituição, estaremos implementando um método de munir os nossos pacientes de conhecimento básicos da sua patologia, porque o maior problema que estamos agora identificando é a falta de conhecimento. A maior parte dos doentes desconhecem os sinais e isso faz com que eles tanto não vão ao hospital de forma precoce. E isto tem sido um fator que tem levado a problemas sérios de saúde. Mas quando se sabe, quando se tem conhecimento, sabemos que é mais fácil cuidar quando temos conhecimento. Então, vamos levar a cabo este projeto para, mais do que receitar remédios, munir de conhecimento os nossos pacientes para que possam saber, lidar com a patologia em si. É para breve. Exatamente, exatamente. E desde já agradecer também ao Executivo angolano, na pessoa da Sua Excelência, o Presidente da República, pelo esforço que tem feito para capacitar o capital humano no que concerne, tanto a estas vertentes de formação, não é, na saúde e não só, e a Direção de Serviço de Saúde das Forças Armadas Angolanas, o Departamento de Ensino, porque assim o país ganha, não é? Assim servimos melhor a nossa pátria amada. Dr. Francisco Fial da Silva, uma palavra para outros jovens angolanos no sentido de se interessarem por esta área de formação, uma vez que o dado que nós temos aponta que os angolanos, em mais de 36 milhões de habitantes, formados na sua área, existem apenas qualquer coisa como 2 dezenas. Bem, eu gostava de dizer aos jovens, não é, assim como eu também, que olhemos para esta especialidade como uma das especialidades prioritárias também agora. O país precisa e seria bom que um bom número de médicos, não é, que estão agora a fazer o internato, estão
pensar em fazer uma especialidade, pudessem olhar para a endocrinologia como uma opção boa para que dentro de pouco tempo possamos ter o número crescendo para que a demanda de pacientes que se tem possam ser atendidas também de forma imediata, não é? Exatamente. Então, aderamos aceitemos a endocrinologia como uma opção para que possamos lidar bem com aquilo que é o atendimento, digamos, relacionados com alterações hormonais. Mais uma vez, parabéns e obrigado pela presença. Muito grato. Boa noite. Boa noite. Vamos agora ver como vai estar o tempo nas diferentes cidades do nosso país. Último intervalo no telejornal. Recomeçamos com o 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, que hoje assinalamos, uma data marcada pela procura de presentes em Luanda, numa altura em que hotéis e residenciais, espalhados pela cidade capital, registaram reservas esgotadas. E atenção, uma realidade que já vem da semana passada. As cores vermelhas e rosas sobressaíram no Dia dos Apaixonados em vários pontos de venda de presentes espalhados em Luanda, como sinal de pessoas que escolheram o amor como modo de viver. Alguns compradores questionavam sobre os preços, outros interrogavam sobre a qualidade dos produtos colocados à disposição dos consumidores. Diante da indecisão de muitos, Nevizinga mostrava-se firme e em poucos minutos comprou o presente para a sua amada. Uma data memorável para todos nós, não importa namorados como o casal também em si. Acho que é uma probabilidade de podermos partilhar esse momento de uma forma agradável e com muita harmonia e alegria. As vendas correm bem para quem aproveitou a ocasião de comercializar diversos produtos no dia de São Valentim. Preço, cabelo, tem 20 mil, depois eu uso aqui, 28 mil vai e outro 25, 20. Do setor informal para a hotelaria, a realidade de oferta de serviços que proporcionou aumento da procura e, consequentemente, esgotaram-se as reservas nos hotéis e residenciais. Nós temos quartos e que infelizmente já não estão disponíveis porque já foram lotados, ocupados, né, reservados nesse contexto desde a semana passada. Quer dizer que nesse exato momento já não temos mais quarto disponível. Quando Deus não é o centro do casamento, dificilmente nós conseguimos ser fiel com aquilo que nós somos. É sempre bom também a mulher ir de acordo com aquilo que o homem está a falar, para não que haver depois duas palavras. O Dia de São Valentim é celebrado anualmente a 14 de fevereiro, como o Dia dos Namorados, em alusão ao padre católico que viveu no século XIII em Roma, conhecido por realizar casamentos secretos de pessoas que não podiam se casar oficialmente. Feliz Dia dos Namorados. Vamos agora espreitar novamente a Marginal de Luanda. No caso, a nova Marginal de Luanda. Continua o desfile de carnaval da classe infantil. São 15 grupos. Neste momento está a desfilar o União Viveiros de Njingambandi. É o 13º grupo que se exibe, quer dizer que faltam apenas 2 para desfilar esta noite na Marginal de Luanda. Recordo, são 15 grupos a exibir-se desde as 17h30 deste sábado. Vamos com certeza continuar a acompanhar e depois saber quem será o vencedor, pelo menos do desfile desta tarde. Vamos acompanhar, vamos ouvir um pouco do som local. Desde que papai foi,
até na escola já não vamos. Desde que papai nos abandonou, em casa chora. União Viveiros de Nzingambandi, sem esquecer que há um dos grupos, como ficou anunciado aqui no início do telejornal, um dos grupos que vai também homenagear a TPA, Televisão Pública de Angola. Estamos a terminar. No Canal 1, a emissão continua normalmente, também na TPA Notícias, onde poderá acompanhar, na TPA Notícias, o programa Pontos nos Is, com a análise de diferentes assuntos da atualidade internacional. Convidados hoje de José Camangula são Joaquim Jaime, especialista em políticas públicas, Adálio Francisco, politólogo, Rui Malaquias, economista, e Osvaldo Mboco, professor de Relações Internacionais. Para conferir, já a seguir na TPA Notícias, com a moderação de José Camangula. Quanto a nós, aqui da Estrada de Camama, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.